Feliz sábado. Muito obrigado, coral. Vocês querem cantar comigo um pouquinho? Uma música simples. Na verdade, uma música eu acredito que muitos de vocês cantaram quando eram crianças. E vocês vão ter que me ajudar. A música vai assim. Sobre a rocha o sábio construiu, sua casa ele construiu. Sobre a rocha o sábio construiu, e a chuva já caiu. Vamos lá? A chuva caiu e a água subiu. A chuva caiu e a água subiu. A chuva caiu e a água subiu, e a casa do sábio ficou. As ações, né? Sobre a areia o nécio o rio. Sobre a casa ele construiu. Sobre a areia o nécio construiu, e a chuva já caiu. A chuva caiu e a água subiu. A chuva caiu e a água subiu. A chuva caiu e a água subiu, e a casa do nécio tombou. Muito bem. Na minha cabeça eu estou, the foolish man laid his house upon the sand. Eu estou assim com outra coisa na cabeça, então para poder cantar em português, pastor, como é que eu faço isso? The wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock, and the walls on the house stood firm. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up, and the house on the rock stood firm. A casa na rocha está firme. Amém? Queridos, hoje quero falar com vocês um assunto. O título é Reparando o Altar. Hoje iremos relembrar novamente sobre 2 altares. E vamos hoje ter que decidir por nós e a atuação do Espírito Santo, qual altar está reinando em nossa vida, em nossa família e dentro de nossa casa. Mas antes de continuar, deixa eu orar. Senhor, te louvo e te louvamos, porque Tu és um Deus presente, um Deus de amor. E Senhor Deus, viemos aqui hoje de manhã porque o Senhor nos chamou aqui. Senhor, muitos de nós sentimos tanto às vezes que nós falhamos tanto. E queremos sair daqui hoje, Senhor Deus, com um voto refeito, que vamos Te seguir para toda a nossa vida. Não importa o que vier. Senhor Deus, pessoalmente eu peço que eu realmente desça e que Tu sobes nesse lugar, que escutamos todos nós a Tua mensagem, em Teu santo nome, Jesus. Amém. Quando eu preparo o sermão, eu sempre peço ajuda de muitas pessoas. Então a doutora Vilma, a doutora Cristina, minha esposa, várias pessoas, o Alex, o Daniel, e várias pessoas me ajudam. E é interessante, às vezes eu nem estou pedindo ajuda a alguém. Escuta, o que é que você vai pregar? Aí eu só falo uma coisa assim, você já pensou nisso? Então, eu gosto de, como nós trabalhamos na igreja, né, pastor? Com um time. 2 semanas atrás, um dos nossos membros compartilhou a seguinte história comigo. Pode ser que ele está
agora conosco. Eu vou dar o nome dele de João, mas não é o nome dele. João já é adventista há muito tempo, muitos anos. E desde que ele se tornou adventista, ele largou de assistir filmes e de não gastar tempo no seu computador. Mas interessante que ele estava falando, algum tempo atrás, ele estava assistindo o Jornal Nacional, quando de repente entrou, sem ele estar preparado, a novela das 9. Ixi. E ao contar essa história, ele começou a assistir, ele falou: pastor, nunca na minha vida eu assisti a novela. Mas, pastor, quando eu comecei a ver a história, eu comecei a ficar injuriado com o pai. E sem perceber, eu comecei a ficar viciado. De tal forma que eu chegava em casa depois do trabalho, tentava fazer tudo o mais rápido possível. E mesmo que minha esposa falava para eu não assistir a novela, eu, o homem, comecei a assistir a novela. Não é possível, né, pastor? O homem não gosta de novela. E ele falou uma coisa interessante. Ele fala que começou a ter mais encrencas com a sua esposa. Ele percebeu outra coisa bem interessante. Que todas as pessoas pelo qual que ele trabalhava em volta dele, todo mundo, todos os dias, falava sobre a novela. Como é que vai ser? E aí, nossa, imagine, como é que... E aí foi indo. Eu não estou assistindo, então estou só... Quando deu uma noite, ele assistiu a novela, ajudou a esposa a pôr as crianças para dormir. E interessante, ele falou que daí ele pegou sua lição, sua Bíblia, e ele foi e deitou no sofá para estudar a sua Bíblia. Eu estou contando essa história para você porque ele permitiu para contar essa história. Ele é uma pessoa que eu amo muito, ele sabe disso. E aí, sem perceber, ele dormiu. Quem não ia dormir, né? Lição na mão, à noite, você sabe o que eu estou falando. Talvez você já fez isso, a mesma coisa. E aí, de repente, ele acorda. Era 3 da manhã quando ele acordou. E ele falou assim: eu abri meu olho, estava escuro. Mas quando eu virei, eu olhei para a rack da televisão. Os 2 colunas da televisão ao lado. E ele falou: não sei se é por causa do luz da lua que estava meio entrando, mas eu tive uma forte impressão que eu estava vendo um trono. E a televisão era aquele trono, e dos 2 lados aquelas colunas, realmente tipo assim, abraçando o trono. E ele falou que nesse momento ele sentiu um arrepio muito grande. E sentiu Deus falando para ele que esse lugar que ele estava agora não era um lugar de Deus. Esse trono era o trono do inimigo. E ele falou mais uma coisa, por coincidência, as 2 Bíblias que geralmente ficam naquele lugar onde fica a televisão, não estavam. E ele olhando de novo para a televisão, parecia que a televisão estava olhando para ele. E ele teve esse pressentimento tão forte: eu tenho que estudar sobre o que é o verdadeiro altar. Naquele dia, João resolveu falar num grupo sobre o altar. E falou algo forte. Ele falou: pastor, eu percebi que nesse dia, o altar de Deus na minha casa estava quebrado. Será, queridos, que o que esse irmão contou está acontecendo nas nossas casas, em nosso lar? É possível que o lugar de ter o nosso altar, onde abrimos a palavra de Deus, oremos, cantemos, busquemos a sua direção,
e arrependemos a Jesus, arrependemos dos nossos pecados, onde o nosso eu tem que ser crucificado todos os dias, será que esse altar, meus irmãos, está em pé? Ou está quebrado? Ou será que nós estamos nos iludindo que está tudo bem, quando não está nada bem? Para o povo de Israel, há muito tempo, eles estavam afastando de Deus, permitindo que os costumes do mundo entraram em seu dia a dia, permitindo o louvor dos ídolos, dos deuses falsos. E no slide que iremos ver, fala, desde a morte de Jeroboão, não consigo falar muito bem, mas tudo bem, até o aparecimento de Elias perante Acabe, o povo de Israel experimentou firme declínio espiritual, governado por homens que não temiam a Jeová e que encorajavam formas estranhas de culto. A maioria das pessoas rapidamente perdeu de vista, interessante, né? Não demora muito não, fala rapidamente perdeu de vista seu dever de servir ao Deus vivo e adotou muitas das práticas da idolatria, profetas e reis. O rei daquela época sabemos que era Acabe, e sua esposa é a bem conhecida Jezabel. Que nome bonito, né? Você não vê muita gente com esse nome hoje em dia. E o louvor do Deus Baal estava consumindo o povo. E por pedidos de Jezabel, vários lugares altos no reino de Israel foram construídos lindos jardins, flores, árvores, mas no meio deles tinham altares de Baal. Estou falando certo, pastor? Com seus sacerdotes. O povo de Israel estava numa caída de montanha russa. Você já foi numa montanha russa? Eu já tive a honra de ir lá na Califórnia, em alguns lugares. Você chega lá em cima, e você sabe que o povo começa a gritar, né? E a adrenalina, o povo de Israel estava numa caída de montanha russa. E poucos restavam do povo fiel, que temia a Deus, o verdadeiro Deus. E o que tinha Jezabel, ela pediu que achasse e matasse todos, que não restava nenhum. Mas nem todos morreram. E a gente sabe a história só pincelando por cima. Sabemos que um homem, Obadias, mesmo escondeu 100 homens, 100 pessoas, 2 cavernas, 50 homens em cada caverna. E ele cuidava, dava comida, água para eles. Mas o interessante é nós ver a história, Elias agora era o escolhido de falar. E sabemos que foi através de Elias que um juiz ia ser levado para a nação. O povo não estava escutando. Arrependai-vos, arrependai-vos, para de idolatria. Mas o povo, no way, de jeito nenhum. Eles estavam seguindo seus líderes. E quando eu falo líderes, eu penso de nós, líderes do nosso lar. Homens, como é que nós estamos em nosso lar? Mulheres, o que vocês também estão fazendo no seu lar? Qual é o altar? E nós sabemos que o povo tem que ter um juízo muito forte. E aí foi isso que um dia Elias foi e falou para Acabe: até que eu levante a minha voz em oração, não irá de chover por os seguintes anos. Foi bem depois disso, eu amo essa história. Foi bem depois disso que Deus fala por Elias ir para o ribeiro de Querite. E lá ele ia ser guardado e escondido por Deus. Porque Jezabel queria matar todos os fiéis de Deus. E aí ele foi lá e foi uma coisa linda, né? Porque ele ficou lá, tinha as águas lá. E Deus mandou o quê? Crianças, você sabe que Deus mandou dar comida para ele?
o que ele mandou? Um passarinho, exato, foi um corvo, né? Você pode imaginar. Gostou? E aí vinha todos os dias e trazia o quê? Pão e carne. Você ia comer pão e carne que um corvo traria para você hoje? Eu acho que não. Mas Deus usou uma coisa impura para trazer comida para o Elias. E eu fico imaginando como Deus é lindo, que às vezes Ele usa meios tão diferentes para chacoalhar o seu povo. E mesmo a coisa impura, Deus pode usar para fazer que o seu povo retorna e olha para o Deus verdadeiro. E aí foi vários tempos que ele ficou lá. A gente sabe que finalmente a água daquele ribeiro secou. E aí a seca foi terrível para o povo de Deus. Mas mesmo assim, eles louvavam o Deus de Baal. Os sacerdotes gritavam e dançavam diariamente para esse Deus, esperando Ele mandar chuva para saciar a sede da terra, do homem e o animal. Mas não veio. Eles agora estavam sofrendo com falta de água, fome, a seca. Estavam deixando eles tão fracos e a conta que muitos morreram. Tudo porque eles afastaram da água da vida, do pão da vida que é Jesus. Era o único que podia preencher sua vida com alegria, que podia trazer perdão, que podia trazer razão e significado na vida, no mundo a qual eles viviam. Mas em vez de buscar a Deus, eles louvavam outro Deus. Querida igreja, vocês estão bonitos hoje. Não é mesmo, pastor? Mas a nossa beleza muitas vezes não fala o que realmente está acontecendo no nosso interior. Esse vazio que está dentro de nós é profundo. É tão profundo que na própria Bíblia, nas seguintes slides, nós vemos, em Eclesiastes fala, vamos ler juntos. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Deus colocou o quê no coração do homem? Ele colocou eternidade. Ele colocou um buraco eterno. E eu lembro quando eu estava trabalhando junto com o pastor Douglas, estavam fazendo um trabalho, por estar escrito no Canadá, fizemos um sermão sobre isso, e eu estava traduzindo e falando sobre esse buraco, esse eterno buraco no nosso coração, mas era eterno mesmo. E esse buraco eterno só pode ser preenchido por coisas eternas e não coisas mundanas. Hello! Queridos, a gente tem esse anseio. The desire, em inglês é quase mais bonito falar desire, parece que tem mais força. Desire, anseio, não, também é forte. Anseio, né? Anseio, eu estou tentando me convencer aqui. Esse anseio de coisas. Mas se nós pensamos que buscando coisas do mundo preencher o vazio do nosso coração, como o povo de Israel daquela época, nós estamos ridículos, estamos agindo ridiculamente, fútil. Eu quero fazer uma pergunta para nós, igreja, hoje, sem precisar falar. Qual é o altar que está forte na sua casa? É o altar do Deus vivo ou de Baal? Qual altar está quebrado na nossa casa? De Deus ou de Baal?
quando falamos sobre altar, definição de dicionário fala: mesa em que o sacerdote pagão sacrifica a divindade. E a gente sabe que muitos sacrifícios foram feitos de muita coisa que não foi animal, né, gente? Não preciso entrar nesse detalhe aqui com os nossos queridos mais novos. Na Bíblia, no hebraico, altar, mizbeah, que vem do raiz verbal que significa chacina ou sacrifício, matança, lugar de sacrifício. Queridos, o altar que está dentro de nossa casa, o lugar que deve ser de oração, o lugar que nós realmente colocamos e dizemos: Senhor Deus, confessamos o nosso pecado, perdoa-nos, que o nosso eu, que é crucificado, que o Cristo Jesus entra nesse lugar. Será que é esse altar que estamos construindo? O seu altar é no seu quarto, na cama? É no seu escritório? Aonde é? É na sala? Aonde é? Meus queridos, tem muita coisa aqui nesse mundo que o inimigo usa para realmente nos desviar a nossa atenção. Uma das coisas que é tão prevalente agora, que está no meu bolso, né? Que Deus usa. Eu quero que todo mundo levante o seu celularzinho. Eu lembro quando o celular saiu, era só uma coisa que tocava, né? Coisa gigante assim, eu tinha parecia um tijolo, né? Coisa grande, né? Hoje em dia, com esses iPhones, Androids, não sei mais, o BlackBerry, a gente consegue fazer tanta coisa, né? Por isso, e-mail, a gente consegue assistir filme, a gente consegue facebookar, né? Facebookar. Eu acredito que muitos estão facebookando agora, né? Vou postar, o pastor falou isso, viu? Onde? Gente, tem muito poder aqui. Poder para o bem e poder para o mal. A gente não precisa só nossa televisão, não precisa mais a rádio, né? Agora tem os iPads, iPods, iPhones da vida, né? Queridos, qual é a coisa que o inimigo está usando para nos afastar de olhar a Jesus Cristo? E ao fazer isso, fazer que o nosso altar, na nossa casa de Jesus, caia. Vamos ler juntos o texto que Paulo fala sobre coisas que deveríamos ter cuidado. Ora, vamos ler juntos. As obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascivia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, tem mais? As invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não... Nossa, Paulo, não gostei desse verso. Não gostei. É muito forte. Então, quase tudo que eu mais ou menos gosto na vida, pastor, tem mais alguma coisa misturado. É isso mesmo. E eu jamais faria vocês, meus queridos, levantar a mão. Mas eu quero fazer uma pergunta mais. Quantos de nós aqui estamos gastando tempo com as novelas da vida? Os filmes. Pastor, para. Os jogos. A literatura inapropriada. A ciência. Esse estudo foi fantástico. Vocês vão amar esse estudo para vocês que são professores aqui. Se eu não explico 100% com a palavra certa, me perdoa, tá? Por favor. Já estou olhando para o professor aí. Em 1990,
numa pequena cidade em Parma, Itália, um grupo de cientistas que estudavam o cérebro, estavam estudando o cérebro de macacos. E tinham vários fios sempre ligados na cabeça deles. Fizeram vários testes. Mas um teste foi de colocar alguns amendoins para eles comer. E era visto que quando eles faziam a ação de pegar o amendoim, um neurônio motor no seu cérebro que detecta movimento, fazia um barulho pelo aparelho. Então, obviamente, não podia escutar, mas o aparelho detectava esse movimento e fazia um tch. E a razão deles, na verdade, estudar isso, foi que eles queriam entender como o cérebro realmente funcionava, para poder ajudar as pessoas que haviam perdido o movimento da mão. E de alguma forma, estudando os macacos, podendo realmente fazer essas ligações e ajudar na restauração, reabilitação. Daí um dia, um dos cientistas entrou na sala. Era uma hora que ele estava livre mesmo. E os macacos estavam simplesmente sentados, tranquilos, não fazendo nada. Essa pessoa, em vista dos macacos, começou a comer amendoim. Quando, de repente, ele escutou a máquina fazendo barulho, como se fosse o macaco comendo o amendoim. Vocês estão escutando, né? Não é o macaco que está comendo, é o homem que está comendo. Não está tendo ciência, não está fazendo um teste nenhum. O homem estava comendo e disse, mas por que essa máquina está disparando? O macaco nem moveu, mas está disparando. Foi a pessoa que moveu. Ele que estava comendo, não o macaco. Mas depois de alguns anos e muitos estudos por esses cientistas na Itália, eles comprovaram que o nosso cérebro, quando vê uma coisa e faz uma coisa, causa o mesmo tss na cabeça. Então, isso é muito forte. Quando você vê e quando você faz, causa o mesmo tss. Então, o pastor Newell, que nesse momento está trabalhando. Eu sei. Pastor, me desculpa. O senhor sabe que eu amo o senhor e ele está realmente mandando a minha mensagem. Ele está ligado, tá? E aí, quando eu vi o pastor Stina fazendo isso, é como se fosse eu mesmo fazendo isso. Mas com mais ou menos 80%, só com 20% de perca, tá bom? Então imagina. Você já parou para entender? Porque quando você assiste futebol, quem gosta de futebol aqui? Ninguém, desculpa. Então no Canadá é hockey. Todos os homens gostam de assistir o futebol. E eu fico maravilhado assistir os brasileiros assistir o futebol, né? Eu acho que não importa o esporte, se você vê o canadense jogando hockey, é quase gol e ele levanta. Porque o que o cérebro está vendo, está processando como se fosse ele mesmo fazendo. Você entendeu como isso é poderoso? Isso quer dizer, quando nós estamos assistindo televisão, e se nós estamos assistindo uma coisa de criança que tem muita violência, o que a criança vai estar assistindo? Ele mesmo vai estar fazendo na sua própria cabeça. Queridos, esse descobrimento levou o mundo de ciência a estudar muito, porque não é uma coisa pequena. O que isso tem a ver comigo, pastor? Simples. O que nós vemos nas novelas, nos filmes, nos jogos, é como se fosse nós mesmos fazendo isso, mas não agindo isso. É por essa razão que a palavra de Deus fala para nós meditar em tudo o que é bom,
Interessante, Jesus fala uma coisa no próximo slide, que eu quero que a gente olhe juntos. E fala, vocês ouviram, vamos juntos, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Ixi. Então mesmo que eu estou irando contra meu irmão, no meu coração eu estou sob juramento. Jesus entendia muito bem esse assunto. E nós sabemos que o ato de violar, de ir contra a lei de Deus, começa onde? Na nossa cabeça. Jesus ilustra assim no próximo slide, vamos falar juntos. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu. Agora vocês estão entendendo? A ciência comprovou o que Jesus já falou 2000 anos atrás. A coisa é muito forte. Jesus sabe bem que ele estava falando porque ele nos criou. Temos que ter cuidado no que nós assistimos. E meus queridos, eu vou falar uma coisa que eu tenho aprendido recentemente. Minha esposa me ajuda muito. Ela pesquisa muito, ela me ajuda muito. E ela começou a ver uma coisa sobre o Disney. E eu não sei quantos vocês pais, eu já deixei meus filhos assistir muita coisa do Disney. Hoje, jogamos muita coisa fora. As mensagens subliminares que estão nos filmes do Disney é fora de sério. Muita coisa que nem vou entrar em detalhes aqui. Mas quanta violência existe em Disney. E as mensagens que muitos dos filmes de criança fala: segue seu coração, não a lei. Meu dever é para o meu coração. Faz o que o seu coração sente melhor. São mensagens que nós queremos que os nossos filhos escutam. São mensagens que nós devemos escutar, de ignorar a lei. Se nós ignoramos a lei de Deus, o que vai ser de nós? Iremos ter vida eterna? É a lei que salva? Quem salva? Mas a lei é o quê? É o espelho, é o caráter de amor de Deus. Essa lei é para nos proteger, é para nos guardar. E é Jesus que nos salva. Queridos, temos que ter cuidado. A mídia está atacando a nossa família, o computador. Quantas horas você gastou essa semana no Facebook? Quantos minutos você gastou em oração? Pastor, para com isso, tá? Não gostei desse assunto. Outro estudo que eu já falei aqui é o nosso cérebro. Ele, quando você está assistindo um filme, ele consegue ir bem quando as cenas se trocam no máximo a cada 8 segundos. Quando a cena troca, oi, tudo bem com você? Oi, tudo bem com você? Oi, tudo bem com você? E aí vai indo de uma ação para outra ação, outro movimento, e vai indo cada cena. Quando é mais rápido que 8 segundos, o nosso cérebro frontal entra em um estado de hipnotasia. É hipnotizado. E aí você já viu, a minha esposa já tentou falar para mim algumas vezes quando estou assistindo TV. Já aconteceu com você? Você está mesmo, Maurício? Você está completamente ligado. Não no mundo, mas no mundo da TV. E o que está entrando naquele momento que você está hipnotizado, porque tantas cenas por segundo, ou a cada 4 segundos estão trocando, seu cérebro não consegue. A gente não foi capaz de poder. E por isso que às vezes a gente fala: nossa, pastor, como a igreja é maçante, né? Esse pastor não para de falar nunca. Por quê? A gente está tão acostumado de coisa, cena atrás de cena, trocando, que a gente não consegue mais ficar assim, sentado igual vocês estão, olhando para um homem careca meio gordinho. Queridos, temos que ter muito cuidado. Interessante, quando chega a novela das 9,
A estatística aqui no Brasil é o quê? A cada 10 televisões, 8 estão assistindo a telenovela. Como os portugueses falam. Até o próprio futebol não compete com a novela, sabia? Vocês vão falar, mas por que ele está falando tanto da novela? Porque eu sei que muitos de vocês estão viciados. Eu sei, eu tenho familiares meus também. Não na minha família. Você sabia que tem muito perigo nas novelas? De acordo com vários estudos religiosos e não religiosos, cientificamente comprovado. Além de ir completamente contrário aos ensinos da Bíblia, a novela é uma forma do que hoje é conhecido no mundo como hemopornografia. Vocês talvez nunca escutaram essa palavra. Hemopornografia. A segunda palavra vocês sabem. A primeira, vou falar o que significa isso. É nada mais, nada menos de novelas que criam romances, mostrando imagens de homens super românticos, imagens de homens super fortes, imagens de homens que conseguem ser tão carinhosos com as mulheres. Vocês sabem o que eu estou falando, mulher? Vocês são românticas, Deus fez vocês assim. E o inimigo sabe disso, e ele sabe como pegar o povo. Não é só as mulheres, porque o homem também se vicia nesse tipo de aquela palavra. Então, meus queridos, as novelas criam o quê? Eles criam suspenso, mistério, morte, relacionamentos errôneos, que troca de relacionamentos, de cônjuges, não sei o que. Meus queridos, outro perigo da novela é que ela coloca estresse em sua vida. Você acaba ficando estressado pelos personagens que nem existem. Sim, eles existem com pessoas, mas a história é falsa. E a gente fica estressado pensando, nossa, gente, fica como o João falou no seu trabalho, como é que vai ser hoje à noite? Nossa, imagina. A gente fica estressado por uma coisa que nem é real. E quantas vezes na nossa vida a gente se estressa nem assistir novela com coisa que a gente se fabrica na nossa cabeça. Nós temos que pedir o auxílio do Espírito Santo para nos ajudar a andar conforme a vontade de Deus, para realmente moldear a nossa cabeça conforme os princípios de Deus e parar de assistir aquilo que é mal. Eu não falei parar de assistir tudo. Parar de assistir isso que é mal. Basta cada dia seus problemas. Não vamos encher com coisa que é falso. A realidade da novela, eu gostei disso. A novela é igual água salgada. Vamos falar juntos. Novela é igual água salgada. Por quê? Nunca sacia sua sede. É até demais. Igual, eu estou tanto sede hoje. Esses ar-condicionados hoje. Nunca sacia. Você quer mais e mais, porque nunca vai saciar. Porque a eternidade que Deus colocou no não é bem assim, né? Eternidade que Ele colocou aí, a novela não pode preencher. Pode mascarar, mas nunca preenche. Porque só Deus pode preencher o que é eterno. Depois de tanto estudo, eu acredito que muita coisa que nós estamos assistindo está nos fazendo pecar contra Deus. E jovem, tem novelas para vocês, né? Jovens, por favor, não se envolvem com novela. Envolve homem de fazer musculação, jogar futebol, de ficar bonito, né? Preparar para sua futura mulher, né? Estou falando para os jovens que não estão casados ainda. Prepara, menina, você também, faz Cooper. Tenta realmente, estuda a Bíblia, estuda bastante. Vocês que são alunos aqui, vocês querem ser pessoas
de sucesso, com êxito. Vocês não querem ser cristãos medíocres, né, gente? Eu sou medíocre. Eu sou tão feliz que eu venho todo sábado, pastor Stina, para escutar o pastor Stina, que ele é fantástico. Mas eu vivo a minha vida medíocre. Porque durante a minha vida eu assisto... Sabe o que eu estou falando, gente? A gente vem sábado de manhã porque era uma injeção de alegria. Ai, Deus, obrigado, me perdoa. Deus, o povo de Israel, eu acho que eles são muito parecidos conosco. Nós temos muitas formas de Baal dentro da nossa vida. E nós estamos precisando de um juízo, de alguma coisa para nos acordar. Para vocês que gostam muito de jogos, videogame, pais, cuidado, cuidado, cuidado. Se você não comprou para o seu filho um videogame, não compra, tá bom? Porque tem muito videogame que eu já vi os nossos filhos assistirem, que me dá pavor, de matança. E eu nem preciso entrar. Eu não estou falando que todo videogame é ruim, tem coisa de esporte, coisa assim, mas mesmo assim saiba que cada 8 segundos, se a cena vai mais rápido que 8 segundos, o seu cérebro vicia. Então temos que usar o nosso entendimento, discernimento e orar a Deus com paz. O que é que Deus quer de nós? Como eu vou reconstruir o altar na minha vida? Eu lembro quando eu estava lá no CUC, na nossa universidade no Canadá, qual era o capelão antes de vir para cá. Muitos dos jovens, não muitos, mas sempre tinha um grupo de jovens que gostavam de videogame. E eu não estou falando para você, querido jovem, que ama videogame, que você vai se perder, não. Tá bom? Mas eu quero falar para vocês, tenham cuidado e ora a Deus para parar com isso. Eles ficavam 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16 horas por dia jogando. Enquanto as notas dele, enquanto eles estavam indo bem no jogo, as notas estavam... E chega no final do semestre, aquele desespero, vai reprovar mesmo. O que você quer? Aquilo que nós gastamos vai ser aquilo que nós seremos. Mas graças a Jesus Cristo, que Ele nos faz uma nova criatura. Eu quero rapidamente ir para o outro slide, vamos falar juntos, que eu sei que vocês já estão começando a bocejar, mas o fruto do Espírito é amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vamos continuar. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e com... Obrigado. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não nos tornemos vangloriosos, provocando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então Paulo está falando daquilo que é bom, tudo que devemos gastar tempo naquilo que é bom, naquilo que traz paz, naquilo que é tranquilo, as coisas de Deus. Então muita coisa que não é diretamente assim, não é só coisa ligada para a Bíblia, tem muita coisa que a gente pode fazer, que é coisa ótima, gastar tempo com a família, gastar tempo com os amigos. Temos que decidir fazer o bem. Vamos escolher o que nos faça crescer. Música boa, muitos gostam de música clássica, música da igreja, hinos. Temos tanto talento aqui nesse Brasil, gente. Vocês não sabem como vocês são assim spoiled. Sabe o que é spoiled? Eu não sei como é que é spoiled agora. Só mimado, obrigado. Vocês têm tanta música boa aqui na igreja, tantos cantores bons, e você vai lá fora, não é a mesma coisa. A gente tem música boa, vamos escutar a música de Deus. Não vamos perder tempo com as coisas que não é. Vamos decidir assistir coisas na televisão, que são coisas que nos faz chegar mais perto de Deus. Essa semana eu estava
eu coloquei no YouTube, com meu filho, um documentário sobre abelhas na África. Gente, eu estava 20 minutos assistindo essa coisa, o meu coração já estava regozijando com a alegria de Deus. Porque essas abelhinhas, o que elas conseguem fazer é impressionante. E quando nós estudamos a ciência, tanta coisa linda, a gente começa a ver como lindo é nosso Deus. Querida igreja, você está com sede hoje? Talvez você veio aqui hoje de manhã e você está igual eu. Na água não adianta. Porque você tem buscado as coisas do mundo. E eu não estou apontando o dedo para você, eu também, muitas vezes, sem perceber. E Deus fala de novo, não. Elias, já há 3 anos haviam passado, o povo de Deus estava em situação horrível, 3 anos sem chuva, e por 3 anos o rei Acabe procura Elias para dar um fim nele, pois todo esse juízo, essa falta de chuva, com certeza é Deus Baal falando, tem que matar ele também. Mas Deus protegeu ele. E interessante, se você quer abrir sua Bíblia comigo, a gente vai agora ficar um pouquinho de tempo aqui, não muito, mas um pouquinho, em 1 Reis 18, 17 e 19. 1 Reis 18, 17 e 19. Eu gosto desse som. Alguns de vocês estão com seu iPad, iPhone, muito bem. E aí, a história vai. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu, perturbador de Israel? Eu posso imaginar, és tu, perturbador Ele queria matar esse cara, então esse és tu, perturbador de Israel, era bem assim, cheio de emoção, de dar um fim nele. E aí Elias respondeu: não sou eu que tenho perturbado a Israel, mas és tu e a casa de teu pai, por teres deixado os mandamentos do Senhor, e por teres tu seguido os Baalins. Agora pois manda, gosto disso, agora pois manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Acera, que comem na mesa de Jezabel. Acabe diz, tudo bem, vamos fazer isso, vamos dar um fim nesse rapaz. Essa história é fascinante. O povo de Israel, todo mundo vai lá para o Monte Carmelo, e o desafio é feito. Elias fala assim, é simples, no seu altar, você mata esse novilho, e aí corta em pedaços, e o Deus que manda fogo do céu, Ele é o verdadeiro Deus. Eles aceitaram o desafio, a gente sabe a história, né? E aí foi, vocês podem ir primeiro, eu posso imaginar o momento de Elias, né? Finalmente, ele olhando com um pastor, quando olha, pastor Stina, sabendo que o irmão está vivendo em pecado, e resistindo, se está olhando assim, por favor, Deus trabalha no coração do meu povo, toca no coração do meu povo, Espírito Santo transforma o coração do meu povo, e Elias está olhando, e agora eles começam, o sacerdote de Baal, começando a dançar e gritar, clamando o nome de Baal, pedindo que caia fogo dos céus, mas fogo não cai, era meio-dia, e nada tinha acontecido. E aí Elias começa a zombar. Você já zombou de alguém? Eu sabia que você não ia conseguir fazer. Você estava, grita, seu Deus está dormindo, vamos lá. Ele talvez está viajando, não sei. Mas Ele é Deus. E aí a Bíblia nos conta que eles começaram a gritar mais. E começaram a se cortar mais. E a cena foi terrível. E meus queridos, quando eu falo essa palavra cortar, alguns de vocês sabem muito bem o que eu estou falando, porque não é as coisas do mundo que preenchem o buraco eterno na nossa vida. Quando muitas vezes buscamos as coisas que vêm de Baal,
às vezes nos quer fazer até nos cortar, por sentir mais vivo. E se você está sofrendo com uma doença assim, fala comigo, fala com um dos pastores, você precisa de ajuda. A doutora Cristina aqui, doutor Belizares, e tem vários outros psicólogos que podem ajudar você. Nós temos que cortar laços. E aí eles foram indo, cortando, se cortando, essa auê toda. Mas Baal não respondia. E eu posso imaginar, pastor Stina, naquele momento, o inimigo de Cristo, tentando fazer alguma coisa. Mas Jesus falou assim, not this time. Esta vez não. Você não vai pôr a mão esta vez. Porque quem é Deus, sou eu. Eu sou Deus, não você. Queridos, chegou, como a Bíblia fala, e vamos abrir agora, no versículo 29. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares, hora de oferecer o sacrifício da tardinha, era feito. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma do Deus Baal. Então Elias disse a todo o povo, escuta isso, meus queridos, chegai-vos a mim. Jesus fala para nós, chegai-vos a mim. Todos vocês que estão cansados, oprimidos, com problemas, chegai-vos a mim. E o Elias, como pastor daquele rebanho, agora ele fala, esse rebanho que não acreditava muito mais em Deus, que eles estavam tão acostumados a ver idolatria. E ele fala, chegai-vos a mim. E todo o povo, o quê? Se chegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar, em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar tão grande, como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse, enchei de água 4 cantaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. Diz ainda, faz a segunda vez. E fizeram. Diz mais, faz a terceira vez. E o fizeram a terceira vez. E eu posso imaginar, por que ele está colocando tanta água no sacrifício? O povo não estava conseguindo entender. Mas ele estava querendo passar uma lição importante para o povo. De maneira, no versículo 35 fala, de maneira que a água corria ao redor do altar. E ele encheu também de água o rego. No devido tempo para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, e antes de continuar eu posso imaginar que nesse momento os profetas de Baal estavam assim, alguns estavam quase mortos, né, gente? E eles só podiam assim ver, o que vai acontecer agora? Esse cara é louco mesmo. E eles vendo, e aí fala, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Elias deixou claro, não era ele que estava fazendo por ele mesmo, ele estava seguindo a vontade de quem? De Deus. Respondeu-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor,
para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Que Deus está fazendo retroceder, que Deus está fazendo a mudança de coração. Homem nenhum pode fazer transformação de vida. É a atuação do Espírito Santo que hoje faz a mudança de coração em nossa vida. Então, eu gosto dessa palavra, então, caiu fogo do Senhor. Caiu fogo do Senhor. O que vocês achavam que os profetas de Baal fizeram naquele momento? Nossa, Deus. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, o que você ia fazer nesse momento? Caiu de rosto em terra e diz: o Senhor é Deus. Diz-lhes Elias: rapaz, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro, e ali os matou. Queridos, qual é o altar de Baal que está na sua casa? Está na hora de matar esse altar, porque Deus vivo está vindo em breve. Mas todos nós estamos uma hora ou outra sendo direcionados para algo que é errado, e é por essa razão que o altar do nosso lar tem que estar construído. Não importa se você é solteiro ou se você tem família, seus filhos já estão fora de casa, o altar do lar tem que estar construído. Igual Elias reparou, hoje é o dia de reparação. Eu quero concluir hoje de manhã. Eu vou pedir que coloca a foto. Eu acho que tem uma foto vindo. Não dá para ver muito bem, mas houve uma colaboração entre a igreja do UNASP e a UNASP, a escola, de fazer um memorial da Bíblia na frente da nossa igreja, aqui do UNASP. Quantos de vocês lembram daquele memorial? Quantos de vocês eram parte daquele dia que foi lançado, que foi dedicado? Alguns de vocês. E eles falam que, você pode ver a altura dessa mulher, tinha mais ou menos quase 3 metros, pelo que mais ou menos fui falado ao ver aí. Tinha uma tocha, que no sábado, na sexta-feira, na hora do pôr do sol, eles ligavam essa tocha. E essa tocha, meus queridos, obviamente é símbolo da presença atuante do Espírito Santo. E aí, em cima, que não dá para ver, mas em cima tinha uma Bíblia feita de madeira, linda. E o interessante que todas as sextas, no início, as pessoas vinham para abrir o sábado. Mas daí, meu irmão Levi, feriadão, né? Aí no próximo sexta, esqueci. Aí foi indo o tempo, tá chovendo. E uma coisa atrás da outra. Aí as pessoas, menos e menos, começaram a vir para abrir o pôr do sol. As pessoas passavam um sábado de manhã aqui, e às vezes nem, para achar uma foto disso aqui foi difícil. Mas agora eu vou saber, pastor, eu tenho foto tão bonita, essa foto é feia. Eu sei, agora eu vou ver muita foto disso aqui. Mas o interessante, que foi indo vários anos, e aquela Bíblia começou, que era de madeira, começou com o tempo, né, com a chuva, com o frio, com o calor, a realmente quebrar, ficar feio. A tocha que todo sábado eles acendiam, eles pararam de acender, sabe por quê? Que o povo não vinha para o pôr do sol.
E aí gastava um botijão de gás para deixar essa tocha ligada no sábado. Imagina, né? Era uma coisa impressionante. E aí, um belo sábado, os membros chegam aqui na igreja. A tocha não está mais ligada. E aí, eles não vêem mais a Bíblia. A Bíblia foi retirada. E aí, depois de algum tempo, essa estrutura de granito foi retirada. Queridos, a Bíblia está no nosso lar. Ou ela foi retirada. Que você já teve momentos bons, mas infelizmente você deixou esses momentos passar. Talvez por causa da chuva, talvez por causa dos problemas que vêm. Queridos, eu quero dar uma oportunidade para vocês hoje. Vocês não precisam vir aqui na frente. Mas se você sente que Deus está falando para você, que você tem que entregar a sua vida e reparar o altar de Deus no seu lar, que vocês façam isso. Se tem alguns de vocês que estão com esse desejo profundo em teu coração e sente que o Espírito Santo está falando assim, faz muito tempo, e você quer vir aqui na frente para uma oração especial, venha. Chega de esperar. O Espírito Santo está chamando. A sede que está dentro de nós não está sendo saciado, porque as coisas do mundo não saciam a nossa sede eterna. Só Deus. Vamos cantar juntos essa música, Tudo Entregarei. E se você quer vir aqui na frente, entregar e dizer, Deus, eu quero reparar o altar no meu lar, venham aqui para nós orar juntos. 295, tudo entregarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Senhor Deus, estamos aqui com os teus filhos, querendo que o Senhor repara o nosso coração agora. Nós queremos, agora reparar o nosso relacionamento contigo, esse altar. Que o nosso eu morre, Senhor Deus, e que tu vives em nossa vida. Pedimos o perdão de tantas vezes que deixamos e permitimos, mesmo sabendo as coisas do mundo entrar em nossa vida, em nossos lares. Faça o milagre e nos ajuda a parar de assistir, de brincar, de fazer as coisas que são contra ti. Nós não conseguimos por nós mesmos. Espírito Santo, não desiste de nós. Obrigado, Senhor Deus, por todos que vieram aqui na frente. Obrigado por teu amor. E nos ajuda a ver, como os filhos de Israel viram naquele dia, que o Senhor é Deus, um Deus presente. Amém. Vamos para o último verso. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, que eu pra alma eis aqui,
renego, quero dedicar-me a ti. Vamos cantar, igreja? Tudo entregar. Entregar para quem, igreja? Para Jesus. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, que prazer, ó meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a igreja.